Olá, pessoal. Nós estamos retomando nossa aula sobre os verbos modais, ok? E lembrando que os verbos modais que nós estamos estudando são dois verbos em específico, né? Que é o may e o might. O may se escreve M-A-Y, o might se escreve M-I-G-H-T. E ambos têm a função, como a gente viu em vídeo anterior, de falar sobre probabilidades e permissões, certo? Essa probabilidade vai variar de um verbo modal para o outro. O verbo may, ele traz uma probabilidade, quando ele é usado, maior de acontecer. O might, ele traz uma probabilidade menor, tá certo? Então, hoje nós iremos ver as diferentes formas de estruturar uma frase usando esses dois verbos modais, tá certo? Eu vou tentar usar uma frase única com os dois verbos, né, mudando apenas os verbos. E nessa frase vocês vão ver a diferença de um para o outro em termos de probabilidade, tá certo? Nós vamos começar com a forma da frase na afirmação, tá certo? Quando eu quero usar uma frase para afirmar algo usando esses dois verbos, ok? Por exemplo, se eu digo assim, ó, it may rain. It may rain. Eu estou afirmando algo. Ou quando eu digo it might rain, também estou afirmando algo. Eu estou afirmando nos dois casos, pode chover, certo? No primeiro caso, o may é traduzido como pode chover. No segundo caso, o might rain também pode ser traduzido como chover, né? Pode chover, mas seria mais adequado falarmos em poderia chover, certo? Por quê? Porque o pode chover, nesse caso, ele indica uma probabilidade maior, enquanto que o might, ele indica uma probabilidade menor de chover, tá certo? E nos dois casos indicam probabilidade, só que uma menor, outra maior, tá certo? E como vocês estão vendo, a frase está na afirmativa. Eu estou afirmando algo quando eu digo it may rain ou it might rain, tá certo? Mas se por acaso eu quisesse usar esse verbo na forma negativa para organizar uma frase, para estruturar uma frase, para formar uma frase, como é que eu faria? A gente tem que perceber que o mesmo modo que é usado no may também é usado no might. Por quê? Porque eles são ambos verbos modais. A mesma forma que eu uso para o verbo modal may é a mesma forma que eu uso para o verbo modal might em relação à forma negativa e interrogativa. E eu diria mais, na forma negativa, eu vou apenas acrescentar a partícula not, né, que é a partícula da forma negativa em relação ao verbo modal. Então, como é que ficaria a mesma frase? It may rain. Se eu quisesse dizer não pode chover, eu diria it may not rain. Então eu estou dizendo aí que não há probabilidade de chover, tá certo? Mas se eu quisesse dizer isso com menos ênfase, com menos certeza, eu diria it might not rain. Da mesma forma, o not veio depois do might, tá certo? Então ele sempre vem depois do verbo modal, ok? Isso aí não vai mudar em relação nem a esses verbos que nós estamos estudando e nem a outros verbos modais. Sempre o not vem depois do verbo modal quando se trata da forma negativa, ok? Sempre quando se trata da forma negativa, usa-se o not depois dos verbos, certo? Não, eu acredito que não seja algo tão complicado de entender, certo? Na forma interrogativa também não se tem um bicho de sete cabeças. Por quê? Porque
você só precisa inverter a posição do sujeito com o verbo em relação à frase, né? Se você for observar, na afirmativa e na interrogativa e na negativa, nós temos o sujeito vem primeiro, nós temos a estrutura na qual o sujeito vem primeiro, depois vem o verbo, depois vem o complemento. Quando se trata da forma interrogativa, que é a pergunta que eu faço, né? Se a gente for usar o mesmo exemplo, né? Sobre a possibilidade e a probabilidade de chuva, né? Nesse caso, nós iremos mudar a ordem do sujeito com o verbo. O verbo vem antes e depois vem o sujeito. Por exemplo, may it rain. A mesma frase, certo? May it rain. Pode chover, certo? Pode chover, mudou só a ordem. Vamos supor que nós queremos usar uma probabilidade menor, um nível de certeza menor, né? Nós usaríamos o might. Might it rain? Might it rain? Continua sendo uma pergunta. E continua sendo uma pergunta que trata sobre a probabilidade de chover. Porém, a probabilidade, nesse caso, seria a probabilidade menor, porque nós estamos já considerando que o might expressa uma probabilidade menor em relação ao may. O might expressa uma probabilidade menor em relação ao may. Certo? Ok? Sendo assim, pessoal, nós iremos ter mais uma aula no Meet tratando sobre esse conteúdo, certo? Essa aula vai buscar sanar as dúvidas que ficaram a respeito desse conteúdo, tá certo? E acredito que vocês terão como perguntar, fazer perguntas e ver novos exemplos para compreender melhor o que está sendo abordado aqui. Certo? Então a gente se vê lá. Muito obrigado pela aula e bye bye.